Agora nós vamos corrigir os exercícios sobre resumo. Leia os textos abaixo e defina se são resumos descritivos ou resumos informativos. Letra A. Os contos de fadas são histórias que, contadas na infância, se perpetuam por toda a nossa vida. Também no início até a idade adulta, crescemos encantados por enredos fantásticos. Todavia, os elementos de fascinação são peculiares a cada idade, e também ao tempo. A partir do ponto em questão, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma prévia análise da trilogia Saga Encantados, da autora Sarah Pinto Roll, que constrói seus enredos a partir da formulação adaptativa. Utilizando-se dos contos clássicos conhecidos, tais como Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, entre outros, a autora constrói suas narrativas na contemporaneidade a partir de aspectos como linguagem, vestimenta e vivência atual, a fim de renovar os contos tradicionais para o público juvenil e jovem adulto. Para tanto, a metodologia aplicada parte da leitura da saga, observando as mudanças entre os textos clássicos dos irmãos Grimm e outros autores e a escrita contemporânea de Pinto Roll. Então, vocês já sabem que esse texto se trata de um resumo, mas o que ele está resumindo? É a trilogia Saga Encantadas ou é um resumo sobre o artigo científico que estudou o livro? Lá no início, ele fala que o trabalho tem um objetivo. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui, ó. E aqui no final também ele fala de metodologia. Isso nos indica que é um resumo sobre o artigo. E ele está resumindo o que será encontrado nesse artigo, descrevendo as principais informações. Então, é um resumo descritivo. Letra B. Viagens na Minha Terra percorre o interior de Portugal, mostrando o contraste entre o valor histórico das paisagens apresentadas e a degradação do presente. Contrasta com o que Vasco da Gama conta ao rei de Melinde em Os Lusíadas. A viagem vai de Lisboa a Santarém, por ser uma das primeiras cidades conquistadas pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, onde as memórias nacionais poderiam ser recuperadas. Aqui nós temos um resumo sobre o livro Viagens na Minha Terra, mas é um resumo que fala pouco sobre a história do livro em si. Ele está mais voltado para as conclusões que se tem ao ler o livro, então é um resumo informativo. Letra C. Uma misteriosa presença leva as pessoas ao suicídio. 5 anos depois, uma sobrevivente e seus 2 filhos saem em busca de um abrigo seguro. Aqui nós temos um resumo do filme, né? Contando um pouco do que você vai ver nele. Ou seja, descrevendo a história. Então, é um resumo descritivo. Letra D. Úrsula finge aceitar o namoro de Theo e Luna Fiona. Kira assume sua paixão por Alan. Alejandro pensa em procurar emprego no empório de Helena para tentar descobrir o paradeiro de Luna. Edu desconfia de que Lúcia saiba alguns segredos de Dominique. Mário pede ajuda a Marlene para tentar encontrar a Helena. Alexia lê a crítica que Petra recebeu pela má atuação na novela. Aqui, novamente, a gente tem a descrição resumida, né, dos principais fatos da novela. Então, o resumo é descritivo. Número 2. Escreva um pequeno resumo sobre o texto proposto abaixo. Para um perreiforista, a linguagem humana é exatamente o que descreveu Bloomfield. Um fenômeno externo ao indivíduo, um sistema de hábitos gerado pela resposta a estímulos e fixado pela repetição. Numa resenha feita em 1959 sobre o livro Comportamento Verbal, escrito por P.F. Skinner, professor da famosa Universidade de Harvard e principal teórico do perreiforismo, Chomsky apresentou uma radical e impiedosa crítica à visão comportamentalista no uso da linguagem. Isto é,
A todo momento, os seres humanos estão construindo novas frases inéditas, ou seja, jamais ditas antes pelo próprio falante que as produziu ou por qualquer outro indivíduo. Por isso, todos os falantes são criativos, desde os analfabetos até os autores dos clássicos da literatura, já que todos criam infinitamente frases novas, das mais simples e despretensiosas às mais elaboradas e eruditas. Pensemos, por exemplo, na frase que acabamos de produzir aqui nesse mesmo texto. É muito provável que ela nunca tenha sido proferida exatamente da mesma maneira como a fizemos, bem como jamais será tida novamente da mesma forma. Chomsky chegou a afirmar, inclusive, que a criatividade é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano, aquilo que mais fundamentalmente distingue a linguagem humana dos sistemas de comunicação animal. Então, para a gente fazer um resumo, a gente primeiro precisa marcar as principais ideias. Então, vamos ler novamente. Bom, para um periferista, a linguagem humana é exatamente o que descreveu Bromfield, um fenômeno externo ao indivíduo, um sistema de hábitos gerado como resposta a estímulos e fixado pela repetição. Numa resenha feita em 1959 sobre o livro Comportamento Verbal, escrito por P.F. Skinner, professor da famosa Universidade de Harvard e principal teórico do behaviorismo, Chomsky apresentou uma radical e impiedosa crítica à visão comportamentalista no uso da linguagem, isto é, a todo momento os seres humanos estão construindo novas frases e inéditas, ou seja, jamais ditas antes pelo próprio falante que as produziu ou por qualquer outro indivíduo. Aqui, as principais informações que a gente tem, assim, o que o parágrafo está dizendo, primeiro, ele está mostrando a visão do behaviorismo sobre a linguagem, para depois falar sobre a crítica de Chomsky. Então, essas são as partes mais importantes que a gente vai marcar. A visão do behaviorismo e a crítica que Chomsky faz. Continuando. Por isso, todos os falantes são criativos, desde os analfabetos até os autores dos clássicos da literatura, já que todos criam infinitamente novas frases, das mais simples e despretensiosas às mais elaboradas e eruditas. Pensemos, por exemplo, na frase que acabamos de produzir aqui mesmo neste texto. É mais provável que ela nunca tenha sido proferida exatamente da mesma maneira como a fizemos, bem como jamais será tida novamente da mesma forma. Chomsky chegou a afirmar, inclusive, que a criatividade é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano, aquilo que mais fundamentalmente distingue a linguagem humana dos sistemas de comunicação animal. Nesse parágrafo, a gente tem um complemento, um reforço da ideia que já foi apresentada no trabalho, no parágrafo anterior, sobre o posicionamento de Chomsky em relação à linguagem. Então, esses são os pontos que a gente tem que marcar. Como, de que forma Chomsky enxerga a linguagem, já que essa informação é mais importante. Então, a gente pode marcar essa parte aqui. E agora a gente tem que escrever essas informações de modo organizado para elas fazerem sentido, mesmo sem esses exemplos. Como o próprio texto diz, é possível que a gente escreva esse mesmo resumo de diferentes maneiras. Então, o jeito que eu vou escrever é um exemplo de construção e organização, mas isso não quer dizer que a sua resposta está errada por não estar igual à minha. Tudo que você precisa fazer é transmitir as informações principais de um jeito que faça sentido. Eu vou escrever da seguinte forma. Behaviorismo
Linguagem. Então, um alvo externo. Ser uma concepção. Comparativa. Chomsky. Que afirma ser a linguagem uma habilidade inerente e usada de maneira criativa. Bom, é um resumo mesmo, sabe? 2 linhas, não precisa escrever mais do que isso, é realmente só as informações principais do texto sintetizadas, para não precisar voltar aí.